Existindo como existe uma justiça divina, essa justiça que funciona na consciência de cada um, qual seria a natureza, então, das penas e dos gozos que experimentam os espíritos? Ao retornarem para o mundo espiritual, além das percepções que tinham no estado de encarnados, os espíritos apresentam outras que estavam abafadas pelo corpo físico. Isso se deve ao fato de que a inteligência, que é um atributo do espírito, eclode mais livremente, sem os obstáculos naturais próprios do organismo fisiológico. A natureza animal do corpo físico funciona como uma espécie de quebra-luz das potências da alma, razão pela qual obstruía as percepções do espírito durante a existência física, estabelecendo uma espessa muralha vibratória a separá-lo do mundo espiritual. Pois bem, apesar de as penas e os gozos do espírito após a morte não serem materiais, uma vez que a alma não é matéria, eles são muito mais pungentes do que as penas e gozos experimentados na terra, em virtude de que, uma vez ocorrido o desenlace espiritual, o corpo físico já não entorpece as sensações do espírito. Em geral, o homem não tem o respeito, senão ideias vagas, quando não equivocadas, é claro, e completamente falsas, pelo fato de desconhecer questões elementares e a respeito da natureza do espírito. Em pleno século XXI, continuamos a nos perguntar: o que acontece conosco durante e após a morte? Morrer dói? A esse respeito, a doutrina espírita não se baseia em teorias e sistemas preconcebidos, mas sim na observação dos fatos relatados pelos próprios espíritos. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo, denominado por Allan Kardec de perispírito ou envoltório semimaterial do espírito, é a chave por meio da qual se compreendem esses muitos outros fenômenos relacionados às sensações experimentadas pelos espíritos desencarnados. Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós encontramos Allan Kardec dizendo que o estado do espírito por ocasião da morte pode ser, resumidamente dizendo, tanto maior é o sofrimento quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar
é suavíssimo. Muito bem. Lá na questão 257 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec elabora um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, na qual explica a ação do perispírito como o grande agente das sensações exteriores, destacando que a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém igualmente penosa, originada dos condicionamentos mentais adquiridos durante a existência terrena. Assim, então, lá na obra, vamos encontrar lá na obra do Nosso Lar, nós vamos estar extraindo dessa mesma obra um pequeno trecho das palavras do Espírito André Luiz, que narra a própria experiência ao estagiar, como sabemos, nas regiões umbralinas. Fazendo aqui um parêntese em relação ao que seja essa região umbralina, né? Umbralina. As regiões umbralinas, que aqui André Luiz menciona lá no Nosso Lar, e aqui também mencionada por nós como sendo uma região que ele estagiou-se, essas regiões umbralinas são faixas espirituais transitórias, vinculadas à crosta terrestre, destinadas ao estágio provisório dos espíritos infratores das leis divinas, que ali tem a oportunidade de esgotar os resíduos mentais grosseiros, derivados do materialismo e das ilusões terrenas. Como flor de estufa, diz então André Luiz, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova, disse André Luiz. Ó amigos da terra, continua ele, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Pois bem, se observarmos a natureza, toda ela funciona como um sistema de penas e recompensas, de pesos e contrapesos, a se comporem de incessantemente de muita verdade. A dor e o sofrimento que decorrem de nossos atos equivocados é um processo destinado a proteger
e a ensinar e a curar também, isto é, a educar o espírito imortal, os quais são ainda interpretados por muitos ainda presos aos atavismos ancestrais como punição divina, o que não é verdade. O Espiritismo, então, em boa hora, restaurando os ensinamentos do Cristo, veio corrigir esse e outros equívocos, mostrando Deus como um Pai compassivo, bom e misericordioso e infinitamente justo, o qual esculpiu suas leis no âmago do próprio Espírito, para que cada um tenha a oportunidade de corrigir o erro em si mesmo, fortalecendo a responsabilidade pessoal pelos atos praticados. A maioria esmagadora, vamos assim dizer, das pessoas não recebe das religiões uma preparação espiritual adequada por desconhecimento das leis naturais que regem as relações do espírito e da matéria. O fato é que grande parte dos movimentos religiosos, além de não cumprirem a sua missão, conservam as massas na ignorância, induzindo-as a acreditarem numa salvação fácil, à custa de privilégios, promessas e barganhas, como se a redenção espiritual pudesse ser conquistada de um salto com o mero cumprimento de rituais exteriores de adoração. Essa falta de preparação espiritual tem sido fonte de muitas decepções e sofrimentos por parte das criaturas humanas que, ao desencarnarem, se sentem frustradas e revoltadas diante das promessas não cumpridas de um paraíso fácil e cheio de privilégios. Os benfeitores do espaço ensinam também que a felicidade dos bons espíritos é conquistada pelo merecimento, isto é, pelo estudo, sacrifício, renúncia, trabalho, abnegação, virtudes que gradualmente conduzem ao progresso moral. Por isso, se diz que a felicidade é diretamente proporcional à elevação de cada um. Analisemos parte do depoimento do espírito Maurice Gontra. Maurice Gontra, de grandes virtudes intelectuais, morais, que desencarnou aos 18 anos de afecção pulmonar. Ele diz: não mais sofria e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas nem cansar-me a visita, vi meu avô não mais esquálido e alquebrado, porém
com aspecto juvenil e muita loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Enfim, os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, assim como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Há, inclusive, espíritos que sofrem pelo fato de não poderem mais gozar dos mesmos prazeres materiais que fruíram enquanto encarnados. Três princípios ensinados pelos espíritos superiores resumem as penas e gozos futuros. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta toda falta dela originada, traz consigo a punição respectiva a se manifestar nas consequências naturais e inevitáveis dos atos praticados. Terceiro, o homem pode vencer as próprias imperfeições por meio da vontade, neutralizando o mal feito ontem pela prática do bem realizado hoje, que lhe assegurará a verdadeira e perene felicidade. Sendo assim, as penas e os gozos espirituais atuam sobre os espíritos na exata correspondência de suas necessidades interiores, conforme tenham bem ou mal vivido. As penas têm por objetivo reconduzir a criatura recalcitrante ao caminho do bem por meio de arrependimento, da expiação e da reparação, principalmente. Os gozos constituem fonte de bênçãos a permitir ou a permear os esforços daqueles que perseveraram no trabalho do bem. Sendo assim, Leon Denis, nós vamos lembrar agora, Leon Denis lá no livro Depois da Morte, ele vem dizendo para nós que dolorosa, cheia de angústias, para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem, disse Leon Denis. Em suma, então, queridos irmãos, amigos que nos ouvem nesse instante, em suma, a natureza das penas e dos gozos futuros está diretamente ligada à evolução dos espíritos.
quanto mais materializado e vinculado às paixões terrenas, mais estará o espírito sujeito a sofrimentos. No sentido inverso, quanto mais moralizado e sintonizado com o bem, maior será a ventura experimentada pelo espírito. Encerrando estas reflexões, ocorre-nos a seguinte indagação: que bem estamos fazendo hoje que nos garantirá um futuro espiritual ditoso amanhã? Muita paz e o meu abraço espiritual para cada um de vocês. Fiquem com Deus.